Olá, tudo bem? Você está tendo acesso aqui pelo portal Hoje Mais às entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Todos os 13 candidatos receberam convites da produção do portal Hoje Mais Maringá. Neste momento vai estar aqui com a gente o candidato do PSOL, professor Edmilson. Ele vai responder sobre temas de diferentes áreas e também vai falar sobre suas propostas para o eleitor de Maringá. Agora a gente vai com a nossa primeira parte, explicando para você, amigo internauta, as regras desta entrevista. Todas as entrevistas terão duração de 20 minutos, iniciando-se a contagem com a formulação da primeira pergunta ao candidato. Com o intuito de garantir a isonomia de tempo, todos os candidatos terão, a partir desse momento, exatamente a mesma duração de entrevista, estando o entrevistador autorizado a interromper o candidato quando o período de entrevista se esgotar. Os 20 minutos de entrevista serão divididos da seguinte forma: serão 12 minutos para perguntas gerais, o entrevistador vai sortear temas gerais que serão discutidos com o candidato: educação, saúde, economia, segurança pública, mobilidade urbana, cultura, esporte, planejamento urbano, transparência e combate à corrupção, obras, entre outros. Ao todo, serão sorteados 4 temas e o candidato terá 3 minutos para abordar cada um deles. Serão 6 minutos para perguntas específicas. Os candidatos responderão perguntas formuladas pelos jornalistas Vitor Faria e Cris Chornobai sobre os planos de governo, visões políticas, entre outros assuntos de interesse da população. Serão 2 minutos para considerações finais. O candidato terá esse tempo livre para a sua manifestação final. Essas regras foram enviadas para todos os candidatos e/ou assessores que concordaram com esse modelo de entrevista e com a exibição do material na íntegra. Nenhuma das entrevistas passou por edição. Muito bem, está aí o candidato também conhecendo as regras. Cumprimentamos o professor Edmilson, seja bem-vindo, muito obrigado, tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? Agradeço e parabenizo vocês por essa iniciativa. Estamos à disposição para todos os esclarecimentos. Candidato, que esse seja um espaço de um rico debate de propostas para o eleitor maringaense. A gente começa fazendo agora o sorteio do primeiro tema, que vai ser a primeira pergunta, para que o senhor possa responder em 3 minutos, conforme as regras desta entrevista. Já sorteando aqui o primeiro tema, gostaria que o senhor respondesse, falasse para o eleitor maringaense como o senhor pretende trabalhar o setor segurança pública. 3 minutos, candidato. Bem, como sabemos, o problema da segurança pública, ele vem historicamente, tá? Nós temos uma cultura que leva para esse problema da segurança pública. O que nós queremos fazer, a ideia do PSOL é de trabalhar primeiro com toda a comunidade. Em todas as áreas, nós sempre vamos estar trabalhando do primeiro ao último dia de nossa gestão, de nossa administração à frente da prefeitura ou elegendo algum dos candidatos a vereadores, na organização da classe trabalhadora. E essa organização vai se dar através dos conselhos populares. E esses conselhos populares, diferente dos outros conselhos que a gente tem hoje, serão conselhos que terão independência inclusive da prefeitura. E eles terão poder deliberativo. E em relação específico à segurança, o que nós precisamos primeiro é parar de tratar pobre, jovem e negro como bandido. E dessa forma, o que nós queremos fazer? Nós queremos trazer para essas pessoas, principalmente para a juventude, a participação cultural. Um exemplo negativo, péssimo e vergonhoso para a cidade de Maringá foi o tratamento dado no Carnaval aos jovens há 2 anos atrás, em que a prefeitura e a própria polícia militar, sendo conduzida de forma equivocada, né, foi violenta e tratou muito mal a nossa juventude. Isso não é permitido. E em qualquer gestão que se trabalhe próximo da população. E para isso é necessário que a gente faça também a ocupação dos espaços. Tá? Eu sou de um partido
de esquerda, mas a gente precisa reconhecer que um bom exemplo é o projeto Meu Campinho, que ocupou as praças, que trouxe atividade para toda a sociedade, para o entorno, e trouxe as pessoas para ocupar os espaços públicos. Esse é o grande objetivo, as pessoas estarem nas ruas, estarem ocupando e estarem com atividades saudáveis. Isso permite o quê? Permite com que a população esteja mais distante de infrações e de problemas com segurança pública. A questão da iluminação. A gente fala hoje tanto em inclusão das mulheres, por exemplo, mas se questiona como interferir melhor, de uma forma melhor, para que a segurança... Muito bem. Opa. O senhor continuou no outro Tudo espaço. Venceu o espaço do primeiro tema. A gente vai agora ao sorteio de mais um tema. O senhor vai ter mais 3 minutos, tá? Se o senhor quiser até concluir o raciocínio, depois o senhor fica à vontade. Vamos falar agora então sobre planejamento urbano. O que o senhor pretende fazer pelo planejamento da cidade de Maringá? Ótimo. Já, inclusive, é uma continuidade daquela resposta, porque no último plano diretor que foi feito, eu acompanhei a ação do Conselho da Mulher, em que elas começaram uma luta muito grande para poder ter uma cadeira para discutir o plano diretor. Isso é um absurdo. Né? Por quê? Porque nós precisamos, para resolver, por exemplo, a violência contra a mulher, é necessário que elas estejam discutindo problemas como segurança, problemas como planejamento urbano, porque planejar a cidade de Maringá em termos urbanísticos não é só pensar no embelezamento do bairro, da praça ou de qualquer espaço público, mas é como melhor ocupar e como garantir condições de maior segurança, seja para a mulher, seja para o idoso, seja para o jovem. E a melhor ocupação desse espaço pode trazer, por exemplo, melhores condições para atividades culturais, atividades esportivas e a participação popular. Nós precisamos acabar com o que o pessoal chama de balcão de negócios da burguesia. O Estado, não só a Prefeitura de Maringá, mas o Estado virou um grande balcão de negócios da burguesia. E nós precisamos acabar. Acabar de que forma? Com a participação popular, a ocupação dos espaços pela população. E o planejamento urbano tem esse papel. Mas para isso é necessário que as pessoas participem e não seja simplesmente uma audiência pública na Câmara de Vereadores ou em um auditório fechado. Não, é conversar com a população, é dar voz à população para que ela diga o que deve ser feito. Vou dar um exemplo. Na minha região, do nada, apareceu uma obra que é a continuidade da Avenida Herval. Eles encerraram esses dias, já dá para passar por lá. Quem foi consultado? Essa é a prioridade? Será que não teríamos obras mais importantes para se fazer? É necessário, em um momento de tanta crise, inclusive financeira e econômica, é necessário que as obras sejam assertivas. Mas para ser assertiva, é necessário que a população participe dessa decisão. E aí sim teremos uma gestão que pode aplicar os poucos recursos de uma forma mais certa, mais organizada e muito mais planejada. Por isso, a gente precisa privilegiar sempre essa participação popular. O senhor tem mais 20 segundos nessa... Fique tranquilo. O senhor abre mão. Bom, então a gente vai sortear aqui o terceiro tema desta rodada, da entrevista, conforme as regras. Agora o senhor vai falar sobre economia, candidato. A nossa candidatura, na minha... professor Edmilson e o Osmar Jamaica, assim como os nossos candidatos a vereadores e a vereadora, tem um compromisso de não vender ilusão. E esse não vender ilusões significa não fazer falsas promessas. Eu já vi campanhas prometendo resolver o problema da economia, resolver o problema de emprego, não se resolve. A gente está trabalhando e é muito importante fazer uso desse espaço para isso, para mostrar que os problemas locais são reflexos de decisões nacionais e estaduais. Isso para quê? Para que não se iludam
ouvindo a pessoa dizer, eu vou gerar emprego, vou resolver o problema do desemprego. Não resolve. Um prefeito, um vereador não consegue fazer isso. Mas então, quer dizer que o professor Edmilson vai sentar lá e não vai resolver? Não, nós vamos trabalhar. Nós vamos organizar a classe trabalhadora exatamente para que dentro da ordem nós possamos denunciar a ordem. Esse é o sistema. É mostrar que nós temos problemas profundos que não vão se resolver. Por quê? Porque nós somos um país subdesenvolvido, nós somos um país dependente de uma economia globalizada e capitalista, em que o privilégio se dá para poucas pessoas. Hoje saiu mais uma informação de que os bilionários conseguiram praticamente dobrar o seu capital nos últimos 10 anos. E, enquanto isso, os pobres estão cada vez mais pobres. Essa é a perspectiva capitalista e é isso que nós precisamos denunciar. Então, a economia é outra coisa importante. Muita coisa tem se usado sobre a questão da pandemia, de que a pandemia ocasionou a crise. Não, a crise já existia. Nós temos uma crise do capitalismo, que já existia, que veio trazendo resultados péssimos, ruins, ao longo do tempo. E essa crise só vem sendo utilizada para quê? Para retirar cada vez mais direito da classe trabalhadora. Essa desculpa foi assim para aprovar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e agora está sendo usada para a reforma administrativa. Nós vamos usar a nossa campanha para denunciar que não existe saída dentro desse sistema, que nós precisamos superar esse sistema. E para isso, a organização da classe trabalhadora é super importante e precisamos fazer isso através dos conselhos populares. Bom, o senhor tem mais uns 15 segundos nessa etapa. Então, é muito importante deixar claro, a campanha do PSOL, a campanha dos 50, não é para vender ilusões, não é para fazer falsas promessas. A gente agora então vai para o último tema dessa primeira rodada. Estamos conversando com o candidato, professor Edmilson, do PSOL. Agora o senhor fala para a gente sobre esse tema aqui, qual a proposta, se o senhor for eleito para Maringá, para o esporte. Esporte, a gente vai sempre juntamente com a população. E outra coisa, nós defendemos a organização da classe trabalhadora a partir, inclusive, do que a prefeitura tem a responsabilidade de tocar, junto com os servidores públicos municipais, os serviços públicos. Então, por isso, nós vamos, primeiramente, começar organizando a classe trabalhadora dos servidores públicos municipais. Então, buscando dessa forma, com os servidores públicos organizados em seus conselhos, também alternativas que levem à ocupação de um calendário que possibilite, por exemplo, o máximo possível de atividades e atividades que impactem e que seja do anseio da população. Se a população precisa de uma pista de caminhada, se a população precisa de uma pista de skate, não sou eu, porque eu não ando de skate, que vou construir só uma pista de caminhada ou de bicicleta. É necessário que a população participe e resolva o que fazer. Os conselhos populares serão para isso. E nós teremos também uma situação que sempre estar casando o conselho popular, que vai estar organizado dentro do bairro, dentro do trabalho, dentro da igreja, e os conselhos, os órgãos de autogestão dos servidores públicos, para que eles juntos se organizem. Porque quem é melhor para entender de esporte? O professor Edmilson não é um especialista. O melhor é a pessoa que trabalha todo dia com aquilo, que pode mostrar quais são as alternativas, de que forma que nós podemos ocupar os nossos espaços públicos e oferecer, tanto para a juventude quanto para as pessoas mais idosas, para toda a população, alternativas de esporte que tirem as pessoas, e levem as pessoas para uma vida mais saudável. E isso só vai se dar a partir do momento que ela se envolve, que a pessoa se envolve, se interessa, e não é uma propaganda, não é uma atividade, não é o convencimento de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores que vai fazer isso. É através da conscientização dessas pessoas, é através da participação dela, de ouvir ela,
para qual a real necessidade, qual é a demanda daquela comunidade e como a gente pode estar ajudando. A prefeitura vai ter o papel sempre de ser a pessoa, o órgão que vai ajudar, facilitar para que as coisas aconteçam, e não o que acontece hoje, que é só para atrapalhar. Ok, candidato, agora a gente vai para a segunda parte desta entrevista com as perguntas específicas formuladas pelos jornalistas do portal Hoje Mais Maringá. A primeira jornalista a participar com a gente é a Cris Chornobai, e o senhor vai ter 3 minutos também para a resposta. Candidato, a nova gestão municipal começa só em janeiro do ano que vem. No entanto, eu gostaria de saber a sua posição hoje com relação ao retorno às aulas, já que estamos no meio de uma pandemia. E se em janeiro do ano que vem não houver uma vacina, e sendo o ensino remoto tão polêmico, como é que o senhor pretende lidar com o ensino municipal? Bem, a primeira coisa a gente precisa reforçar, eu enquanto professor preciso reforçar, que não dá para se pensar em retorno às aulas sem uma vacina, infelizmente, tá? E o ensino remoto, infelizmente, também é um grande engodo. Nós estamos vivendo uma grande encruzilhada, e aonde o que menos se ouve são os especialistas. Esse é o grande defeito. Os gestores hoje estão mais preocupados, né, os administradores estão mais preocupados em ouvir associações de classe, ouvir os grandes empresários e esquecem de ouvir os especialistas. Vou dar um exemplo. Hoje houve a confirmação de que o governo do estado prevê o retorno às aulas daqui 1 semana, 10 dias. Isso é um absurdo, tá? Nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Por quê? Porque as nossas crianças podem ser as menos prejudicadas, mas elas podem ser vetores de contaminação para muita gente. E eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que para mim é a prioridade, para vocês internautas que estão assistindo, é a vida, é conservar e preservar a vida da população. Um gestor, uma pessoa pública que não se importa com a vida das pessoas, dos seus munícipes, eu tenho grande medo desse tipo de pessoa. Por quê? Porque qual a sensibilidade, qual a possibilidade dessa pessoa estar comprometida com a população? É muito baixa. Então, nós mantemos a posição de contrariedade ao retorno das atividades sem a vacina e mantemos a nossa postura crítica em relação ao ensino à distância, que tem um grande risco de criar um vácuo educacional na vida das nossas crianças, dos nossos estudantes, e que pode prejudicar muito o futuro delas. Tá? Eu tenho crianças em casa passando pela obrigação de ter que assistir a aula e fazer prova à distância. É um absurdo o que as escolas estão fazendo, né? E os professores só recebem ordens, né? Mas o ensino ser à distância e ser obrigado, uma coisa é ocupar o tempo da criança, isso a gente precisa buscar, e de repente o ensino a distância poderia fazer essa complementação, mas fingir que isso é um ensino e passar essa criança para o próximo ano simplesmente para cumprir um calendário civil é muito preocupante e pode trazer grandes prejuízos para a vida estudantil dos nossos jovens. Agora a gente vai com a pergunta do jornalista Vitor Faria, também aqui do portal Hoje Mais Maringá. O Vitor traz a pergunta e o senhor também responde em 3 minutos. Candidato, a gente passa por um período de crise econômica profunda e crise humanitária também devido à pandemia do novo coronavírus. Em períodos como esse, é essencial a concordância do poder público junto à iniciativa privada para a retomada econômica. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: caso seja eleito, como o senhor vai se relacionar com o setor produtivo e também com a iniciativa privada? Que aporte o senhor vai dar para as empresas pequenas e micro de Maringá? Bem, é muito importante separar
o que é o setor produtivo. Para nós, do PSOL, o setor produtivo são os trabalhadores. O setor produtivo são aqueles que todo dia amanhecem, durante a madrugada já pegam seu ônibus, sua bicicleta e vêm para o trabalho e às vezes passam 8, 12 horas trabalhando. E essas pessoas é que a gente precisa se preocupar e garantir que elas tenham meio de sustento e meio de garantir o sustento da sua família. Nós temos o maior respeito com os micro e pequenos empresários e achamos que esses micro e pequenos empresários foram abandonados, tanto pelo Poder Executivo municipal, estadual e federal, porque enquanto ficaram brigando para ver se era gripezinha ou se era cloriquina ou não, as empresas de pequeno porte foram fechando. O pequeno e médio empresário percebeu durante essa pandemia que ele não é um grande empresário. O grande empresário foi para a rede social, foi para a grande imprensa e falou, olha, se não abrir logo, eu fecho isso aqui, pago meus fornecedores, mando embora os meus funcionários e vou viver minha vida. O pequeno e médio empresário percebeu que ele está muito mais próximo da classe trabalhadora do que do grande empresário. Por quê? Porque realmente é isso. O pequeno e médio empresário, ele é um trabalhador. O problema é que sempre foi feito um discurso para ele comprar o discurso do grande capitalista. Só que o grande capitalista, ele não se expõe. O que nós vimos, né, em um momento da pandemia, de forma vergonhosa, foi a carreata da morte, com carros importados, o dono lá dentro do ar-condicionado, mandando o funcionário, pedindo para o funcionário voltar a trabalhar, para daí se empinhocar dentro de um ônibus lotado para se expor. Vejam só, os números mostram a quantidade de mulheres contaminadas é muito maior. Por quê? Porque as mulheres se expõem muito mais, porque elas precisam trabalhar, elas precisam ir na escola buscar o material para as crianças poderem estudar, ela às vezes vai na feira, vai no mercado, ela tem muito mais exposição e por isso são mais vítimas da Covid. A prioridade não pode ser a recuperação econômica. Outros países que levaram a sério a pandemia já estão discutindo a recuperação econômica porque levaram a sério. Aqui no Brasil, infelizmente, os governantes brincaram com a saúde pública e nós vamos pagar um grande preço por isso, um alto preço, infelizmente, pela irresponsabilidade de alguns. Ok, candidato, professor Edmilson do PSOL, conversando com a gente. Agora nós vamos às considerações finais. O senhor tem 2 minutos para livre manifestação. Ok. Primeiro quero parabenizar o portal Hoje Mais por essa oportunidade, tanto para os candidatos quanto para os internautas puderem acessar as informações e compararem. Eu gostaria de falar mais uma vez. O PSOL tem uma responsabilidade. A responsabilidade é não vender ilusões. É que a nossa campanha seja uma campanha de defesa da classe trabalhadora, que as pessoas percebam que mesmo aquela pessoa que está desempregada, mesmo o microempresário, mesmo o intelectual, são trabalhadores e que eles precisam se auto-organizar. E essa organização se dá de várias formas. E a gente chama esse pessoal, né, para estar discutindo, chamo a todos para poder estar participando e acompanhando as nossas redes, sejam nas redes sociais, seja pela internet, e que a gente consiga estar fazendo uma campanha que mostre à população que o poder deve vir e deve estar organizado na população. É muito importante deixar claro, mas o Conselho Popular é uma utopia. Não, ele já acontece, porque os grandes capitalistas já estão organizados em associações, em sociedades rurais e por aí afora. O que a gente precisa é despertar isso na classe trabalhadora, que é necessário se organizar. Por isso eu gostaria de aproveitar esse tempo para acompanhem as nossas propostas, as nossas redes e, claro, tem que pedir, sou candidato, vou pedir voto. Né? Dia 15 de novembro, vote 50, professor Edmilson em Jamaica, e vote na vereadora Roberta Moreira, no Tiago e no Ceará. 50 para vereador.
Obrigado, professor Edmilson do PSOL, por comparecer a essa entrevista. E você, amigo internauta, pode acessar as demais entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá clicando nesse link aqui na publicação. Um abraço, obrigado e até mais.